Eu acabei de chegar da academia, eu acho que dá pra perceber isso pela trança meio sofrida e a maquiagem que já foi tudo embora, até porque eu faço mais leve. Mas, enfim, eu precisava vir aqui antes de tomar banho gravar esse vídeo, porque quando eu tava na esteira, eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Eu já tinha tido antes, na verdade, eu já imaginava até a capa e a frase que eu ia colocar na capa, mas eu não sabia ainda direito como ia ser o conteúdo, que tópicos eu ia abordar. Enfim, desenvolvi isso durante a esteira e tô aqui pra falar com vocês. Bom, quem me acompanha lá no Instagram, enfim, pelo mundo fitness, percebeu que eu tive uma lesão ano passado que me deixou 8 meses sem academia. Mais ou menos março, abril ali, comecei a sentir um pouco de incômodo no joelho, uma dor que eu nunca tinha sentido, a única parte do meu corpo que eu nunca tinha sentido dor durante os treinos era o joelho. Enfim, começou a doer um treino, parava, ia pra casa, descansava, tava bem, ia pra outro treino, doía, parava, e enfim, eu fiquei fazendo isso por uma ou 2 semanas, até eu realmente não conseguir mais parar de sentir dor no joelho e chegou a um ponto de que ficar em pé 20 minutos estava me dando muita dor. Isso se tornou um problema muito grande para mim e aí eu fui fazer os exames e descobri um estiramento parcial em cada joelho ali perto do menisco e infelizmente a gente não sabe qual foi a causa exata, porque eu sempre fiz mobilidade, eu sempre fiz alongamento depois do treino, eu sempre treinei com pouco peso. Eu sempre priorizei mais a amplitude e a execução bem feita do que o peso em si, mas enfim, aconteceu e a gente não sabe se foi por excesso de escada, porque eu fazia 30, 40 minutos e eu fazia bastante vezes na semana, ou se era por causa do volume de leg days, né, de treinos de perna, que eu fazia 3 vezes na semana também e eram muito pesados, tinha mais o cardio e eu tinha começado a correr também. Então, assim, juntou um monte de coisa, a gente não sabe o que foi exatamente, se foi uma soma de tudo isso ou não, e por que estava tão despreparado o meu joelho, por que eu tinha força no músculo, mas a articulação não aguentou junto. Mas enfim, o resumo da ópera é que eu comecei a sentir esse desconforto lá em março, abril, parei de fazer academia, comecei a fazer os exames, ir atrás de tudo e fiquei até agora em janeiro de 2025 sem academia. No caso, eu voltei em dezembro, mas eu tô fazendo só caminhadas ali uns 20, 30 minutos e não tô fazendo mais nada. Nenhum treino nem de braço, nem de superior, nem de inferior, nem de nada. Apenas caminhadas. Eu não sei se vocês usam o ChatGPT, eu uso ele pra tudo, porque ele é muito bom pra organizar ideias, pra você montar roteiros e tudo mais. Principalmente pro YouTube, eu não gosto de ficar montando assim, eu escrevendo 1000 coisas. Eu gosto de pensar no que eu vou falar e se eu precisar de tópicos em lista, eu jogo pro GPT para ele me ajudar a fazer essa lista e eu ir acompanhando e ir falando porque fica mais natural. E eu expliquei exatamente o tipo de vídeo que eu gostaria de fazer, o conteúdo que eu queria expor para vocês. E ele colocou uma frase que eu acho que eu não poderia falar melhor e é exatamente o que eu senti ao longo de 2024, que é basicamente ele falou o seguinte: com o tempo livre que eu não queria ter, comecei a refletir sobre o que realmente importa. Meu foco deixou de ser só o físico e passou a incluir a minha saúde mental, a minha paciência e a minha capacidade de recomeçar. E isso é muito verdade, porque a memória que eu montei no ChatGPT, ele sabe basicamente um pouco de tudo do meu 2024. Ele sabe que eu sofri lesão, ele sabe que eu comecei a terapia, enfim. Isso me ajuda muito a produzir conteúdo, a organizar certinho e a ter ideias que sejam autênticas e que tenham a ver comigo e não baseado só em conteúdo de outras pessoas. E essa frase que ele falou é muito, muito, muito verdade. Até porque eu passei a ter um tempo livre que é ali 1h30, 2 horas de academia por dia, que eu fazia 5, 6 vezes na semana, que eu passei a ter livre e não era um tempo que eu gostaria de ter livre, eu gostaria de realmente estar na academia. Só que eu percebi isso e a partir do momento que eu percebi que eu tinha mais 2 horas por dia livre, eu falei, cara, eu preciso ser produtiva, eu preciso fazer coisas. Só que aí eu percebi também que não adianta a gente querer ser produtivo 100% do tempo, porque a gente precisa cuidar de todas as áreas da nossa vida e a física é uma delas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem dificuldade para dormir, principalmente se eu não tiver gasto a minha energia de uma forma assim, me movimentando ao longo do dia. Então, se eu fico muito tempo sentada tendo aula, lendo, escrevendo, trabalhando, produzindo conteúdo e eu não me mexo, depois fica muito difícil, porque chega de noite eu quero, sei lá, correr uma maratona, porque eu tô com muita energia no meu corpo. E ao mesmo tempo que eu tive essa dificuldade, eu percebi 2 Nicoles dentro de mim. Uma que tava muito desanimada, que foi a que me fez parar de cuidar da minha alimentação.
Até porque se você para de treinar, você para de sentir tanta fome e aí você já começa a não querer comer tão bem, a não faz tanta diferença, eu não tô treinando mesmo e não sei o que. Isso me fez perder quase 5 quilos e eu só não perdi mais porque esses 5 quilos que eu perdi foram de massa magra, eu tenho sim, quase 100% de certeza que foi só de massa magra e eu só não emagreci mais na balança porque eu ganhei gordura junto com isso. E a cada dia que passava eu sentia o impacto na minha energia, no meu ânimo para fazer as coisas e principalmente na minha autoestima. Porque eu tava tendo um corpo que eu não queria e você olha aquilo e você não pode fazer nada. E ao mesmo tempo que eu fui muito paciente comigo, porque eu não me culpava, eu não ficava me olhando no espelho procurando defeito, porque eu sabia que não ia estar do jeito que eu gostaria e eu sabia que era algo externo que não estava no meu controle, eu passei muito a priorizar realmente aquilo que importa. E eu acho muito engraçado também, porque para muita gente a referência que eu tenho, o reflexo que eu tenho nessas pessoas é justamente olhar para mim e ver lá academia. E eu comecei a perder esse corpo, pelo menos eu olhando, eu percebia muito claramente que eu tava perdendo todo o corpo que eu tinha construído. Só que eu percebi que ainda ficava um pouco daquela imagem de a Nicole faz academia, mesmo que eu não estivesse fazendo. E tinha muita gente que nem tinha percebido que eu tinha parado de ir pra academia. Eu percebi que isso reflete muito na nossa identidade também. Porque a partir do momento que você para de fazer uma coisa que você era conhecido por fazer, você se sente um pouco perdido, porque você fica, eu não tô fazendo aquilo que eu fazia. Mas isso não significa que você não vai voltar a fazer, e isso não significa que não faça parte da sua identidade, e também não significa que você não possa descobrir outras partes suas, outras versões suas. Eu sei que isso é muito clichê de falar, mas é verdade, eu tive que me redescobrir assim 1 milhão de vezes, eu tinha que achar formas de me sentir melhor, formas de mudar o meu olhar. E eu percebi muito que, assim, desde os 16 anos que eu comecei a estudar o desenvolvimento pessoal, eu sempre falo, né, que o desenvolvimento pessoal não é tipo, ai, quando tá tudo bem, tá tudo certo, e você lê livros e tem hábitos saudáveis e vai pra academia. Não. É justamente quando você tá ali no fundo do poço tentando enfrentar alguma dificuldade ou quando você tá estressado, você tá no meio do dia, aconteceu alguma coisa terrível e você tem que ter inteligência emocional para lidar com aquilo. E eu tive que trabalhar muito a minha inteligência emocional ao longo do ano inteiro, basicamente, e não foi só a lesão que eu tive como problema de saúde, eu tive alguns outros também, que não cabe aqui falar no momento, mas que também testaram muito a minha paciência, testaram muito, assim, a minha força de vontade. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é justamente se você quer uma coisa na sua vida, se você realmente quer mudar de vida, se você quer mudar os seus hábitos, você pode ter certeza de que antes do universo te ajudar, que a vida te ajudar e que surgirem as oportunidades, você vai ser testado antes. E eu tenho muito a crença de que Deus não te dá nenhum obstáculo que você não possa enfrentar. Porque se foi Ele que te fez, se é Ele que sabe o futuro, Ele sabe até onde você pode ir, Ele sabe até onde é o seu limite. E eu acreditava muito nisso. 2024 foi o ano que eu comecei a fazer devocional. Eu sempre rezei de noite, que meus pais me ensinaram, só que eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha conhecido nenhum personagem mais a fundo, o próprio Jesus eu não conhecia, a história de vida dele eu ainda não conheço, assim, nem 1% do que ele foi, mas eu tenho buscado aprender um pouquinho mais a cada dia sobre isso também, e foi um ano que eu me aproximei muito de Deus, e que eu percebi isso. E eu sentia que ele estava preparando algo muito melhor para mim, e eu sentia que aquilo ia passar. Então, talvez você tenha enfrentado alguma coisa em 2024 que tenha sido terrível. Eu não sei o que você passou, eu não sei qual foi o nível da dificuldade, eu não sei qual foi o nível da sua dor. Eu, por exemplo, desde abril do ano passado, não teve um dia praticamente que eu não senti dor em alguma parte do meu corpo, com o tanto de problema que eu tive. Mas mesmo assim, eu continuo sendo muito grata e cultivando cada vez mais a gratidão. Eu tento reclamar o mínimo possível e não reclamar, mas eu sei que é muito difícil. Mas eu queria falar também que quanto mais eu era impedida de fazer alguma coisa em 2024, com mais força de vontade eu ficava. Com mais sangue no olho eu ficava e eu olhava para aquilo e eu olhava muito como um desafio, eu olhava de uma forma até divertida, porque eu tava vendo o meu corpo emagrecendo. Caso você não saiba,
Eu sou uma pessoa naturalmente magra, eu sempre tive muita dificuldade de ganhar massa magra, de ganhar peso, de ganhar, enfim. Então, pra mim, o ano em que eu ganhei ali 10 quilos praticamente de massa magra, que foi o ano de cursinho que eu comi igual um cavalo, pra mim foi uma conquista gigantesca. E tinha muita gente, inclusive eu comecei a postar no Instagram, eu já estava daquele jeito, já tava assim, meio que de glow up, realizado na parte de treino, na parte de academia, então muita gente não sabia como eu era antes. E um ano antes eu já era outra pessoa completamente diferente. Eu era super magra, eu era insegura, tinha autoestima baixa e tudo mais. E nesse ano eu já tava assim, o glow up realmente. E eu percebi que as pessoas olhavam pra mim e achavam que era super natural meu, que como se eu já tivesse nascido com uma coxa desse tamanho, com uma bunda dura e tudo mais. E não, foi algo que eu conquistei. E a partir do momento que eu vi que eu tava perdendo tudo aquilo que eu tinha conquistado, ao invés de ficar, nossa, meu Deus, tô perdendo, ai, eu vou chorar, não, eu olhava para aquilo e falava, cara, essa vai ser uma oportunidade de ouro para eu mostrar para as pessoas que elas podem ir de uma situação que elas não gostam, que é o jeito que eu estou no momento, e mudar isso de uma forma assim rápida, teoricamente. Dessa vez com segurança, com mais segurança, tomando mais cuidados do que eu já tomava antes. Eu sempre tomei, mas enfim, a causa desconhecida aí fica aí no ar, né? E eu tô tomando muito mais cuidado do que antes. E mostrar para as pessoas que elas podem ser do jeito que elas gostariam, do jeito que elas querem, do jeito que elas sonham ser. Então veja que eu poderia ter sofrido muito mais do que eu sofri, isso é fato. Eu percebi que o ano que eu achei que ia ser o meu ano, na verdade foi o ano que eu despenquei completamente, mas eu percebi que eu tava muito preparada para ele. Lógico que eu não tava preparada no sentido de que eu não fazia ideia de que eu ia sofrer uma lesão e de que eu ia passar por tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu sentia que tudo que eu tinha estudado de desenvolvimento pessoal, tudo que eu tinha trabalhado, tudo que eu tinha testado, tudo que eu tinha tentado antes, estava sendo em prática naquele ano. E eu até arrepio de falar disso, porque eu realmente percebi que era uma coisa que fazia parte dos planos de Deus. E eu não... Como eu posso dizer? Por mais que eu não tenha gostado, eu confiei muito. E eu continuo confiando, porque eu continuo acreditando que é só uma fase, continuo acreditando que eu tinha que passar por isso, que cada um tem aí os seus obstáculos, as suas provações para passar. E de qualquer forma, se correr pra mim era um sonho, continua sendo um sonho. E é aquilo que eu falei, antes das coisas começarem a dar muito certo pra você, antes elas vão dar muito errado. Então esteja preparado, porque a partir do momento que você toma uma decisão, você vai precisar enfrentar obstáculos gigantescos. Mas se você realmente quiser aquilo, você vai ter em mente de que os obstáculos, os problemas que você enfrentou, principalmente em 2024, não são o fim, e sim o começo de algo muito maior. Enfim, vou ficando por aqui, esse vídeo é um pouco curtinho, só queria compartilhar um pouco dessa visão que eu tive muito em 2024 e que me mostrou como a gente pode enxergar oportunidade em todo lugar, até mesmo no fundo do poço. E se essa mensagem fez sentido pra você, se você gostou dela, compartilhe aqui comigo nos comentários o que você vai querer recomeçar nesse ano de 2025. Eu tô com esse projeto aí bem de academia também, parte de corrida, vamos ver se o meu joelho vai estar 10 já, se eu começar a correr ou não. E se você conhece alguém que tenha tido alguma dificuldade ali em 2024 e que essa mensagem faria sentido para essa pessoa, ajudaria ela também a ver esse ano que foi um pouco ruim, pelo menos para mim, como um ano de oportunidade, como um ano de recomeço, já compartilha com ela também, até para o YouTube entender que esses conteúdos são relevantes para ele entregar para mais pessoas. Agora sim, eu vou tomar banho, tenho que terminar de gravar um vlog, que isso aqui tá acontecendo no meio de um vlog, eu tô gravando 1000 coisas ao mesmo tempo, mas enfim, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Um super beijo e até mais!